O presidente Lula fez uma nova crítica ao Banco Central durante um evento no Dia do Trabalhador. Vamos conversar com o Daniel Lian, porque o fato é o seguinte: os juros hoje estão em 13,75%. Na semana passada, no depoimento lá dentro, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, perguntado sobre o assunto, o presidente do Banco Central, que foi a principal vítima de todos os discursos aí, de críticas no palanque, obviamente Lula estava falando para os seus ali, é um grupo em que ele é extremamente simpático a ele, enfim, dos sindicatos todos em São Paulo. Se os juros não tivessem 13,75, a inflação já estaria em 10%, o que faria com que os juros tivessem a necessidade de estar em 18,75%. Amanhã começa uma nova reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que termina na quarta, onde tudo indica devem ser mantidos os 13,75 atuais. Vamos conversar agora com o Daniel Lian. Lian, o que disse o presidente? Claro que em críticas cada vez mais ácidas e sempre apontando para Roberto Campos Neto como se fosse uma decisão só do presidente do Banco Central, não um assunto técnico, né? Bem-vindo, Lian. Oi, Piotr. Boa tarde novamente a você, boa tarde a todos. Isso mesmo, é um critério técnico. O próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, recentemente disse que é diferente o critério técnico que tem o banco do critério político. E o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, continua disparando, fazendo duras críticas à postura do Banco Central, especialmente na figura do presidente Roberto Campos Neto. E hoje não foi diferente aqui na comemoração do Dia do Trabalhador, no Vale do Anhangabaú, na região central da capital paulista, quando o presidente novamente fez ataques ao patamar dos juros, hoje em 13,75%, segundo o presidente, um patamar bastante abusivo. A gente não pode viver mais num país onde a taxa de juros não controla a inflação, ela controla, na verdade, o desemprego nesse país, porque ela é responsável por uma parte da situação que nós vivemos hoje. Aí, mais uma crítica do presidente da República, inclusive foi o mote aqui, o alvo dos ataques, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, todos os presidentes das centrais sindicais, os dirigentes, acabaram também fazendo suas críticas em relação à taxa de juros e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Muitos deles querendo até a derrubada do presidente do Banco Central. Lembrando que hoje o Banco Central tem plena autonomia e, por isso, essa política técnica que vai adotando o Banco Central. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também falou sobre a questão do ataque à Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Ele fez questão de destacar que todos aqueles que tentaram dar o golpe estão presos. Vocês se lembram que eles tentaram dar um golpe dia 8. Eu quero terminar dizendo para vocês, todas as pessoas que tentaram dar golpe serão presas, porque esse país quer democracia de verdade. Aí, portanto, o presidente da República falando sobre a questão dos ataques de 8 de janeiro, ele também destacou algumas questões em relação ao trabalho, às leis trabalhistas, falou sobre a equiparação de salário de mulheres e homens, tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, ele pede pressa para a votação desse projeto. Também falou sobre a questão da isenção do imposto de renda. Hoje, na faixa, ele destacou o aumento para a faixa de R$ 2.640 e prometeu que até o final de sua gestão, esse patamar, esse teto será elevado até R$ 5.000 e garantiu que em todos os reajustes de salário mínimo, todos os reajustes durante a sua gestão serão acima da inflação. Piotr. Muito obrigado por tanta informação aí do Daniel Lian. Vamos seguir aqui, portanto, vale só lembrar, em 2 e 3 de maio, ou seja, amanhã e quarta-feira, tem reunião do Comitê de Política Monetária. A previsão é que seja mantida a taxa de 13,75%. A declaração do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é exatamente o seguinte, sobre aquela história de se você não tivesse esses juros, qual seria a realidade da inflação. Hoje está em torno de 5,8% a inflação, embora tenha subido um pouquinho, mas está em 5,8%.
Se essa inflação, se não tivesse essa taxa de juros, o presidente do Banco Central disse que, na verdade, os juros, a inflação estaria em torno de 10% e aí seria necessário um juros de 18,75%. E ele disse também que o timing técnico, ou seja, a avaliação técnica é diferente da avaliação política. Fato é que, por outro lado, o que compromete muito a decisão do Banco Central de não baixar os juros é exatamente as contas públicas, o aumento de gastos sem ter receita. E a gente viu, por exemplo, mesmo assim o aumento de salário mínimo, que impacta, por exemplo, nos salários da Previdência, para quem recebe o mínimo ou em vários benefícios da Previdência, nesse momento o governo não precisou comprovar a receita disso, porque a PEC fura-teto aprovada lá na transição no final do ano passado deu essa liberdade para o governo. Só que não adianta você ter PEC fura-teto. Fato é que dinheiro é uma questão matemática. Se você não tiver receita e tiver gasto, você não vai ter controle nas contas públicas. Sem controle nas contas públicas, aumentam os juros. E aí você tem um problema de insolvência fiscal, o que faz com que o governo, obviamente, gere um problema para o Banco Central, que ele só consegue remediar no momento, lamentavelmente, com juros altos. O que isso, sim, do ponto de vista prático, inibe qualquer atividade econômica.